Excelentíssima senhora doutora Bettina, é um prazer dividir pela primeira vez a tribuna com a senhora. Nós nunca trabalhamos juntos, mas eu tenho visto, eu venho muito aqui assistir aos plenários e eu tenho visto que os defensores e acusadores falam com uma empolgação da senhora, e eu penso assim, eu tenho que pisar lá e sentir isso. E realmente a gente sente desde o primeiro contato, a gente é tratado com muito respeito e com muita atenção. Isso traz para nós, defensores, uma segurança muito grande. A gente saber que vai ter respeitadas as garantias e tudo que for inerente à nossa atuação no processo. Eu ainda não conheço, jovem advogado, ainda não conheço também seu marido, mas eu sei que em todos os plenários são feitas umas saudações especiais para ele. Então é outra curiosidade que eu tenho que matar. Obrigada, doutora. Excelentíssima doutora promotora Denise, eu tenho sempre uma honra muito grande de poder dividir o plenário com a senhora. Eu tenho um respeito e uma consideração imensa pelo seu trabalho. Eu sou um grande propagandista, não sei se existe a palavra, do seu trabalho em outras comarcas. Porque foi com a senhora que eu fiz o meu primeiro júri, meu primeiro plenário, assim como com a Aline. E ali eu aprendi, e desde lá eu venho aprendendo muito. E eu tenho até orgulho de dizer do quanto em Canoas nós temos promotores leais e éticos. A senhora e o doutor Rafael, que são os titulares aqui da vara, são promotores assim, que a cada vez que eu trabalho em outros lugares eu percebo do valor que vocês têm e do quanto isso tem que ser respeitado na nossa comarca. Então recebam a minha saudação e sempre que eu tiver a oportunidade eu vou fazer uma propaganda ótima, sabe? Do tanto que eu lhe considero. Obrigada. Aline, sempre atenciosa, receba a minha saudação também, porque, também, como eu falei, desde o primeiro plenário, desde lá onde nós estávamos galgando os primeiros passos, sempre tivemos toda a atenção e todo o respeito para a gente executar a nossa atividade, sempre de forma muito prestativa, sempre nos atendeu, e eu lhe agradeço por isso, porque nós, quando iniciamos na advocacia, nós temos que passar por alguns percalços assim, e essa composição amigável, ela nos traz segurança de trabalho. E no início é muito importante, hoje, e eu carrego isso sempre em qualquer lugar que eu vou. Tenho ótimas referências daqui da comarca de Canoas. Aos senhores representantes da segurança pública, Brigada Militar, salvo na presença do senhor, agentes da SUSEP, que, assim como uma colega uma vez ressaltou, muitas vezes mal falados e mal vistos, por uma sociedade que não enxerga o trabalho que é feito por trás dos bastidores, porque é muito fácil as pessoas reclamarem que a SUSEP não leva preso, mas não sabem que os agentes não tem ninguém sentado lá esperando se está todo mundo na rua com plantões pesadíssimos, viajando. Tenho muitos amigos tanto na SUSEP quanto na Brigada, eu sei que é uma rotina intensa, que muitas vezes é por falta de aparato do Estado mesmo, que não se consegue, ainda assim se tenta fazer todo o possível para que isso tudo seja realizado. Sem os senhores isso aqui não seria possível. Recebo minha saudação. Aos senhores serventuários da Justiça, é sempre um prazer conhecer os novos funcionários, eu já trabalhei uma vez, e também digo, são engrenagens essenciais. Trabalho ali, muitas vezes por trás dos bastidores, mas se não fossem vocês, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se nós estamos, dependemos muito dessas figuras aqui, que também merecem nosso total reconhecimento. Recebam a minha saudação. Ao senhor colega, acredito que seja colega de advocacia, de saldo também, que eu acho muito importante. E para mim é sempre uma honra ter os colegas, ainda que quando vão dar uma espiadinha assim, porque eu acredito muito na questão da união da nossa categoria. Eu acredito que o senhor atua há mais tempo do que eu, e eu sempre tenho a oportunidade, quando encontro um advogado mais experiente, de aprender. E eu saldo ao senhor, recebo a minha saudação e obrigado pela presença em plenário. Aos colegas de tribuna, mais uma vez atenderam o chamado deste defensor, vieram de muito longe, viajaram 600 quilômetros para estarem atuando aqui hoje, e totalmente por amor ao trabalho. Hoje nós estamos atuando aqui de forma pro bono, nós não estamos recebendo para estar aqui, nós viemos justamente pelo amor ao ofício.
E eu chamo colegas de Santa Maria ou Santa Cruz? Eu sempre confundo. Santa Cruz e Rio Pardo. Falei, olha, tem um plenário para a gente fazer. Querem? Eu não preciso nem responder, eles sempre estão aqui, sempre me acompanham em diversos júris aí pelo Estado. Então recebam o meu carinho, minha saudação, minha consideração acima de tudo. Eu quero saudar também ao réu e agradecer pela confiança depositada. Porque se não fosse, muitas vezes os réus mal conhecem nosso trabalho, não sabem como é a nossa atuação, mas eles confiam e eles entregam aquilo que eles têm de mais importante a nós, que é a defesa da liberdade. Isso serve tanto para alguém que se encontra preso, assim como para nós cidadãos. Muitas vezes não damos o devido valor a isso, mas que é o nosso bem mais precioso. E afinal, o que seria da nossa vida se não fosse se não tivéssemos liberdade, se fôssemos presos, se estivéssemos sempre encarcerados? Desculpa, estou muito garganta. Agora eu gostaria de fazer uma saudação especial aos senhores jurados, senhora Narielle, Bruno, senhor Luiz Eduardo, Alessandro. Olá, Alessandro. Bonito nome. Senhor Paulo Renato, ao senhor Vinícius e ao senhor Renan. Gostaria de fazer uma saudação especial e falar desde aqui o quanto eu sou grato por ter a oportunidade de trabalhar no Tribunal do Júri, principalmente aqui na minha cidade, onde eu nasci e onde eu cresci. E os senhores hoje são as pessoas dotadas de mais poder dentro desse plenário. Os senhores é que vão decidir o rumo da vida daquele cidadão, mas não só dele. A vida de toda... Esse ato define a vida de toda uma comunidade, porque é aqui que a gente exercita o nosso dever como cidadão, e aqui que a gente, como a própria doutora falou, aqui que a gente diz o que pode ser feito aqui em Canoas e o que não pode ser feito. Aqui é onde é o tribunal mais democrático que existe, onde nós julgamos os nossos pares por delitos dolosos contra a vida. Eu tenho muita gratidão por fazer isso, e uma forma de agradecer é justamente buscando alguns casos de pessoas que não têm condições de contratar um advogado, e sempre no escritório, pelo menos uma vez por mês, eu tento vir a julgamento e trazer colegas para fazer uma espécie de quase que um trabalho social, mas justamente como uma forma de expressar gratidão pela comunidade. E muitas pessoas têm uma visão muito errônea da advocacia e pensam assim que o advogado ele defende a impunidade, que ele quer que o cara se safe, quer que o cara se dê bem. Mas na verdade, eu como cidadão de Canoas, assim como me coloco na posição dos senhores, eu tenho tanto interesse nesse julgamento quanto todos os senhores. Afinal, amanhã eu vou estar tomando um chimarrão na mesma praça, vou estar indo no mesmo shopping, estaciono meu carro na rua, eu vou estar nos mesmos lugares que os senhores. Então não faz sentido que eu queira pegar e colocar delinquentes, que eu sei que são delinquentes, que cometem delitos ali, sendo que eu posso ser uma vítima amanhã, semana que vem. Ou seja, nós temos total interesse em um julgamento, só que nós prezamos o seguinte valor: o que é justiça para cada um de nós? E nós entendemos que assim, ele deve ser punido por aquilo que ele fez. Ele deve receber punição dentro dos moldes do que ele fez. E aqui em nenhum momento nós tentamos trazer a imagem do acusado como um anjinho, longe disso. O próprio processo dele possui diversos antecedentes policiais e ele tinha relações ruins, mas não eram relações só deles, eram inclusive relações da própria vítima. Aquele ali era o meio deles. Ou seja, não estou dizendo que ele é um coitadinho, mas a relação que ele tinha de amizade, ele conhecia a vítima há 10 anos, era a convivência de ambos. Ambos frequentavam Boca de Fumo, ambos conheciam fulano, conheciam ciclano. Nós em nenhum momento queremos negar isso. A gente não trouxe. O fato de fato existiu, nós não negamos que houve o fato. Só que a gente tem uma interpretação dos fatos de forma totalmente diferente. Inclusive por isso que eu perguntei para a doutora, a gente acredita no réu ou não acredita? Acredita na vítima ou não acredita? Porque o que eu percebi da acusação foi o seguinte: olha, no que é bom para acusar, eu acredito. No que não é bom, não. Aqui então ele está mentindo. E isso aconteceu em todos os depoimentos. Por exemplo, esse esquema aqui
Ele veio do depoimento de um cidadão que sequer presenciou o fato. Ele ouviu falar que o Erisson tinha tomado uns tiros. Mas a doutora fez todo um esquema ali para mostrar que esse cara, nós poderíamos, se fosse dessa maneira, que se resolvessem as coisas, nós poderíamos tirar o delegado do caso, tirar o juiz do caso, promotor e colocar esse cara. Esse cara é um presidiário lá, ele está preso, ele deu todo o esquema de como funcionam as facções em Canoas, ou seja, ele falou um monte de coisa e nada com relação ao caso. A única coisa que ele falou em relação ao caso eu ouvi que o Erisson tomou uns tiros por causa de uma dívida, mas não sei muitos detalhes. Mencionou o nome deles, mas não sabia muitos detalhes. Ou seja, no fato, a única pessoa que viu, os únicos presentes que poderiam nos falar algo é a vítima e o réu. Esse cara aqui, ele foi interrogado sobre diversos inquéritos, mal falou sobre esse caso. Eu não concordo com muitas atitudes dele. Não concordo com ele ter essa vida desregrada antes da prisão de portar arma, de daqui a pouco estar envolvido com tráfico, de responder outros processos. A gente não concorda, mas a gente quer o seguinte: a gente quer dar a ele o que é dele. Olha, você fez, você tem que ser condenado. Você tem que ser condenado. Mas eu também, só porque eu não gosto das atitudes dele, não gosto da vida que ele teve até hoje, eu não vou imputar algo além do que ele fez. Porque assim, da mesma maneira que ele está sentado lá hoje, um dia pode ter um familiar nosso, um tio, meu tio tomou uma cerveja depois do churrasco, atropelou alguém, ele vai vir para o banco dos réus. Então assim, o peso que a gente coloca para o julgamento do próximo, ele pode ser o peso para nós sermos julgados amanhã. Ou seja, não é porque eu não gosto dele que eu vou imputar mais, a gente vai analisar e vai ver. Dá para provar? Foi feito isso ou não? Só que daí vem aquela questão. Por que em determinado momento eu acredito na vítima e em determinado momento não? Por que em determinado momento eu acredito no réu e em determinado não? O réu, desde o começo, ele nega. Tanto que a doutora lê um depoimento dele ali, que ele fala para o delegado sobre diversos outros inquéritos. Ele falou, não, nesse eu estava com uma arma, nesse eu dei um tiro no fulano. E no caso do Erisson, ele falou, não, o Erisson eu até conheço, ouvi falar que ele tomou tiro, mas não tem envolvimento. Ou seja, na hora que ele vai lá e fala de diversos outros delitos, a gente acredita. Na hora que ele diz que não tem nada a ver, a gente não acredita. E das duas pessoas presentes no réu, a gente já não sabe se acredita ou não. Acredita um pouquinho, ora não acredita. E na vítima, então? A vítima, desde o começo, ela trouxe a figura do Alisson e do Jefferson. Só que ela sempre imputou ao Alisson. Não, o Alisson eu vi atirar, o Jefferson já não vi direito. E uma das questões que é coerente no depoimento de todos, que não muda nunca, é que o Jefferson tinha o maior envolvimento, que era um cara mais perigoso. Até ele, como conhecido, diz, não, a hora que deu o tiro, jamais eu ia na delegacia falar alguma coisa, porque eu ia estar colocando a minha e a minha família em risco. Ou seja, por mais que ele tivesse relação, mesmo assim eles sabem o que eles podem fazer ou não. E o Jefferson também. O Jefferson diz não. E o Erisson também. O Erisson diz não. O Jefferson sempre me ameaçou. Por que tu veio aqui hoje? Porque uma hora a verdade tem que aparecer. E ele veio aqui para dizer a verdade. Segundo ele. E a gente acredita ou não? Não, acredita só lá no que convém. Mas daí não é assim que funciona o processo. O processo é um conjunto de tudo que a gente veio. De tudo que a gente viu. E agora me digam, a vítima... A única pessoa que pode dizer alguma coisa, vem até aqui, sem medo. Até nós vimos uma cena assim totalmente atípica. Porque falamos com a vítima, não, eu quero depor, não tenho temor, eu quero depor. E a promotoria não queria que ela viesse. Depois de quanto tempo, doutor? Nós vamos ter quem queria a nossa servidora ali para ver o que ela ouviu, o que foi a termo. Nós perguntamos diversas vezes aqui, tu se sentiu intimidado? Não senti, eu vi. Eu só perguntei se eu tinha a opção de não depor. Para mim não depor, não ia. Mas ele veio. E nós perguntamos, tem algum temor, tem algum motivo para o Jefferson, para tu ter medo dele? Olha, para a gente que trabalha na área criminal, a pessoa que tem medo nunca que vai fazer o que ele fez aqui hoje. Nunca. Para começar, ele nem saía de casa. E ele disse, não, eu não recebi intimação, mas eu fui cientificado. E eu acabei vindo. Olhem só, e todo o contexto importa. Ele disse... minha mãe disse, por que tu vai se esse cara vai ser liberado?
Porque na cabeça deles, o Alisson já ia ser. Não tinha, até para a família dele, que as pessoas que convivem, que ouviram dele a história, viram, não, o Alisson não tinha nada a ver. Nem vai que ele vai ser liberado. Ele, não, eu vou lá porque agora vai estar o juiz e tal. E ele sabia que ia ser o júri, porque ele falou, tu sabia o que ia ter aqui hoje? Mas, sim, eu li. Mas se ele pudesse, ele não ia prestar depoimento, né, doutor? Doutora, ele teve a opção, nós falamos, tu quer que seja retirado o réu? Porque a juíza pediu, como ele falou. Doutora, mas se ele pudesse, ele não prestava depoimento. doutora, ele falou, se ele pudesse, ele nem tocava, ele não estava nem ligado. Qualquer um. Quem é que quer uma incomodação dessas? Mas ele falou, não, já que eu tô aqui, qual que é o pensamento dele? Não, a verdade tem que aparecer. Hoje eu não tô mais sendo ameaçado. O Jefferson, ele morreu no meio do processo. Durante o processo, ele morreu. Fala, cara, até esse cara morreu. Eu recebi ameaças, inclusive, lá de dentro do presídio. Ele e a família dele. E nós questionamos, e o Alisson? Te procurou, mas a família procurou? Ele falou, não. E nós buscamos do Alisson. Tá aí, Alisson, o que aconteceu? Por que é que tu tava lá? Conta pra nós, porque pela dinâmica do Ministério Público, o Alisson, também por causa de uma dívida de R$20, teria ido lá para ceifar a vida dele. Mas, se nós formos ver, os únicos fundamentos de coerência dos dois, tanto da vítima quanto do Alisson, eram esse, que o Jefferson sim, já tinha motivos, já tinham brigado antes, já tinham saído no soco. Ele disse várias vezes aqui, não, com o Jefferson eu tinha, porque desde piá a gente se pegava. Mas com o Alisson não, o Alisson conhece há um tempão. E no dia do fato, o Jefferson atirou em mim. E nós perguntamos, tá, e por que tu imputou o Alisson? Porque eu era ameaçado. O que eu vou fazer? E não dá pra culpar ele por isso, porque qualquer um na situação dele, se sabe que é ameaçado, que a família está sendo ameaçada, tu vai fazer o quê? Tu vai apontar para quem não te dá, para quem tu não tem receio. E ele sabe que ele sabia que até hoje ele dizia, não, o Alisson eu vi atirar. Porque ele não tinha receio do Alisson. O Alisson isso aqui é uma construção acusatória que ela não condiz com a realidade. Porque segundo isso aqui, o Alisson seria o cara da facção. Ele teria vários advogados. Até se nós tivéssemos sido contratados, eu até ia acreditar, porque ele ia contratar advogados lá da... Pô, ele ia ter custo com isso. Mas não, ele veio, o processo todo ele foi defendido pela Defensoria Pública para vocês verem a influência que ele tinha. Ele é tão bandido que nem influência ele tem. Tanto que a vítima apontava ele. Quando ela teve a oportunidade, ela veio aqui e disse, não, uma hora a verdade ia ter que aparecer. E ele estava ciente que hoje era o dia do julgamento, hoje era o dia que se define. E eu perguntei para ele, tá, tu acha que tu estaria cometendo uma injustiça se tu continuasse acusando ele? Olha, seria injustiça. Não seria injustiça só se ele tivesse feito, mas como ele não fez, eu tenho que dizer, não é? A mãe dele acredita nisso, ele acredita nisso, e é o que ele trouxe para nós. E daí o que nós percebemos? Que já desde o começo, isso é algo que os senhores vão perceber, alguns já trabalharam no plenário, outros ainda não, alguns vão trabalhar, que quando o processo não é bom para nós começamos a trazer coisas totalmente de fora. Pelo menos metade do debate da acusação foi para mostrar que ele era um cara perigosão. Que não, o Alisson é um terrorista. A gente tem que ter medo dele. Mostrar que ele é perigoso. Mas ele tem tanto medo que até a vítima veio aqui e disse não. Foi falado diversas vezes. E a única pessoa que não queria que ele prestasse depoimento aqui era o Ministério Público. E lá ele falou para nós, não, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer que esse cara não tem nada a ver com a história. O meu negócio era com o Jefferson. E todo mundo pôde ver aqui a reação que nós tivemos. Porque não é bom para acusações. Agora a gente vai dizer, não, a vítima é mentirosa. Mas ela é mentirosa só aqui. Antes ela era verdadeira. Como é que nós temos essa capacidade de saber quando ele mente? Por que lá ele não estava mentindo? Por que só vale o que ele diz? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hoje ele está na frente de todos os senhores, de todos os julgadores. Hoje ele tem a segurança pública. Hoje ele tem um aparato de juiz, de promotoria. Hoje ele é o dia mais seguro para ele prestar a versão dele. E ele saiu aqui tranquilamente, pegou, assinou a ata e foi embora. Agora, imaginemos nós nesse lugar. Se por qualquer circunstância alguém nos imputa algo, que é muito comum. Às vezes pode estar um pouco distante, mas é muito comum. Daqui a pouco, é muito comum de acontecer, daqui a pouco o senhor briga com uma namorada. E nós já vimos isso muitas vezes. Não estou dizendo que 100% dos casos.
Tem meninas que vão lá, fazem umas marcas, vão na delegacia, olha, ele tentou me enforcar. Não estou dizendo que é sempre. Às vezes tem uns caras birutas que fazem, mas às vezes a menina vai como forma de ficar lá persuadindo. Não, tu não quer continuar? Então tá, então tu vai ver. E tem pessoas processadas, e daí imagine, isso já é o suficiente para nós virarmos um réu no processo penal. Agora imaginemos nós vindo a processo e a única pessoa capaz de dizer a verdade, a única que esteve presente, vai lá e diz, não, na verdade não foi bem assim que aconteceu. Vai lá e conta o que aconteceu, mas daí já não depende dela. Quem vai decidir ou não é o Estado que é verdade ou não. E aí como é que nós vamos ficar? Porque hoje é ele. E amanhã? Amanhã pode ser um primo meu, pode ser um tio, pode ser eu sentado ali. E a única pessoa capaz de contar a verdade, a gente não vai acreditar nela. Porque eu juntei elementos um pouquinho daqui, um pouquinho dali para mostrar que não. Que ele tem que ser condenado por aquilo. Como eu falei, senhores, a gente não está dizendo que o que ele fez ali é certo, de se envolver com determinadas pessoas, de talvez se envolver no tráfico, de portar, mas a gente está dizendo assim, ó, se ele fez, ele tem que ser condenado, mas aqui, nem a vítima diz que ele fez. A vítima muda a versão. Tá, então, e o réu? O réu negou desde o começo. E a doutora diz, não, nós não podemos acreditar no réu. Daí daqui a pouco, na hora de escutar as testemunhas irmãs do Jefferson, não, elas não precisamos escutar porque o próprio Alisson já falou que ele estava lá no lugar. Tá, então agora a gente acredita no que ele diz. Mas daí seria muito conveniente eu trabalhar com partículas de depoimentos e fechar uma história perfeita. Assim qualquer história fica perfeita. A gente pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, tudo fecha. Só que qual que é a segurança que a gente tem nisso tudo? Qual que é a segurança que a gente vai ter de um processo desse? Não, ou tu tem prova e condena. A gente não pode. E eu me coloco aqui na função de cidadão de Canoas. A gente não pode aceitar uma atitude dessas do Ministério Público. A gente não pode. Porque nós seremos julgados pelo mesmo Ministério Público. Nós seremos processados no mesmo fórum e nós seremos julgados no mesmo lugar. Então, o dia que quiserem me processar por alguma coisa, tenha coerência na prova. Não fique juntando depoimento de um ou de outro. Por que em determinado momento aceita e outro não? Ou a vítima, se a vítima mentiu aqui e mentiu lá, então ela é mentirosa. E agora a gente vai condenar com o depoimento de uma pessoa mentirosa? Ah, ele não era tão mentiroso assim no começo do processo. Tá, mas daí qual que é o parâmetro de avaliação que a gente tem? A gente não tem nenhum. Não, mas a senhora disse que ele... A senhora não disse que ele mentiu tudo que ele falou aqui? Mas eu não falei que ele mentiu mais. Eu não reportei parte do depoimento. Tá, o que ele fez aqui foi verdade, então? Segundo a sua interpretação. Depende, em parte. Assim como o depoimento do seu réu. Por que eu não posso acreditar em partes das declarações? Porque é muito conveniente. Para é mim, a melhor defesa era a seguinte, ó, esqueçam tudo que aconteceu no processo e ouçam a versão do réu. Porque isso aqui faz parte do processo. Nós teríamos uma vítima que diz, olha, o autor não foi ele não tem nada a ver, eu não tinha nenhum problema com ele, meu problema era com o outro. Aí nós teríamos resolvido o processo, teríamos resolvido a demanda. E daí nós vamos atrás do seguinte, porque todo crime, ele tem um motivo. Qual que era? E eu perguntei para o réu, para a vítima, o Alisson teria, se tu buscar aí, o Alisson teria algum motivo para te matar? Ou seja, para ir atrás de ti, qualquer coisa. Eu falei, não, o Alisson eu conheço há 10 anos, não tinha motivo. E o Jefferson? Então a gente está dizendo que além de homicídio, o cara é louco. Vai lá matar por nada. E o Jefferson? Não, o Jefferson a gente já tinha, assim, a gente se brigava, mas era coisa antiga, desde pequeno. E talvez esse evento do Narguilé tenha sido só um estalo para ele ir lá e tentar fazer isso comigo. Ou seja, os motivos vieram do Jefferson, as ameaças vieram do Jefferson, tudo indica que foi o Jefferson. Daí a gente vê o desespero em não querer que a vítima preste depoimento, porque a nossa tese acusatória, ela simplesmente vai pelo ralo. E que é que nem eu falei, eu não estou dizendo que ele é coitadinho, ele responde a outros processos, tem antecedentes como menor infrator, mas eu estou dizendo assim, ó, o que nós entendemos por justiça, esses teus processos aí vão ser avaliadas as provas, tu vai ser julgado e se tu fez, tu vai ser condenado, justo. Mas esse processo aqui,
E eu digo, a segurança dele, a segurança jurídica dele é a que nós temos. Essa é o nosso meio. O processo que você tem não tem elementos suficientes para uma condenação. Porque as duas únicas pessoas presentes negam isso. E daí há uma tentativa de se basear uma acusação num depoimento de um cara preso que ouviu falar dessa história, mas que não sabe nem o que está acontecendo. Agora vai dizer que aquele lá sabe mais do que os dois que estavam na cena. Isso é até subestimar a inteligência do jurado. Porque nós, como membros da sociedade, a gente consegue discernir essas coisas. Agora imaginem que se para te acusar, eu vou lá no conhecido, que nem conhecido teu, e pergunto o que ele acha da situação. Não vou até ti, eu vou perguntar para ti, cara. Perguntar para ti e para a vítima. E nós escutamos os dois aqui hoje. Eu não vou perguntar lá para o cara que está preso o que ele ouviu falar. Ele disse que não sabia maiores detalhes. Nós vamos perguntar para os dois. O que a gente precisa para definir esse julgamento, a gente teve. Que é a versão dos dois presentes. E do quanto os dois tinham esse receio e esse medo do Jefferson, que era o outro acusado. Do quanto ele tinha influência na vila e do quanto ele tinha certo poder de intimidação. Porque de dentro da cadeia ele ainda conseguia ameaçar. A vítima. E eu repito para os senhores. O que nós vimos aqui hoje, da vítima vir e dizer, ele falou, não, eu quero falar, eu quero esclarecer, e é melhor que ele esteja aqui mesmo porque eu quero esclarecer. Isso não é coisa de vítima amedrontada. Existem somente duas possibilidades para uma vítima vir aqui e fazer isso. Uma pode ser o medo, mas é algo que transpassa, que vai além da nossa capacidade de fala. A pessoa que está com medo, ela vai dizer uma coisa, mas o corpo dela vai dizer outra. E são questões que a programação neurolinguística estuda. Ela vai estar te dizendo, mas ela vai estar numa agonia. Vai ser impossível visualizar uma coerência. E a segunda hipótese é uma questão de verdade. Foi tudo que a gente não viu hoje aqui na Doutora, conseguiu contar 3 histórias diferentes sobre a conversa de 2 segundos. o único temor que eu vi aqui foi o da senhora, doutora. Com todo respeito, o réu falou, não, eu falo, e a doutora não, porque ele tem o risco da vida dele. O réu, não, mas eu falo. Mas é o risco da vida dele, foi posto a termo. O réu disse não temer pela vida dele. Chamando de mentirosa agora, assim como o réu chamou a juíza de mentirosa. Doutora, ele Era não só chamou. o que me faltava. Eu conversei com ele falou para a secretária a mesma coisa que ele me disse. Ele mudou de ideia, como ele mesmo falou aqui. Depois eu perguntei, eu preciso depor? Não preciso. Depois eu decidi que eu não ia prestar depoimento na frente do réu. Depois eu decidi que eu ia prestar porque era melhor para esclarecer. Então a vítima é mentirosa. Aí ele veio aqui, eu não estou chamando de mentirosa. Quem está chamando? Não bota palavras na minha boca. Mas daí eu não entendo, me chama senhora. de mentirosa. Se a senhora tem todo o respeito que o senhor disse que tem por mim, cuidado com as Doutora, palavras. quem Está passando dos limites, doutor. Quem? Vamos discutir a prova. Quem quase abandonou o plenário sem fundamento, por causa de uma questão que foi resolvida, você tem medo? Não. Foi a senhora, doutor. Nós mantemos a tranquilidade, nós sabemos conduzir. Só que, infelizmente, a gente consegue observar. Só que é o que eu digo. A gente não pode apontar para ele, ele tem algum envolvimento lá, vamos ferrar, vamos colocar para cima dele. Isso é um perigo porque se a gente abre a porta para um, daqui a pouco a gente abre para todos. E é como eu falei, a segurança que a gente vai ter jurídica é essa. A gente pode estar sendo condenado amanhã com uma pessoa dizendo, não foi ele, eu estou querendo dizer a verdade, acreditem. Mas se eu pudesse, eu não prestava depoimento. Mas doutora, qualquer um que pudesse não estaria envolvido num processo Ele criminal. chegou aqui gritando, eu vim dizer a verdade. Não, ele veio aqui para tomar... Ele veio e disse, eu vim dizer a verdade. E por que o senhor veio? Porque uma hora a verdade tem que aparecer, são as palavras dele, doutor. Os senhores estão começando a entender a coerência, como é que está funcionando a coisa. É difícil para o Ministério Público ouvir isso, porque a função é acusar. Tem que acusar, tem que condenar. É a função. Vocês vão verem outros julgamentos, o Ministério Público vai querer acusar. Olha, tem que acusar, tem que condenar.
Mas não é assim que funciona. A gente não pode fazer um malabarismo para que dê certo. A gente tem que pensar, não, espera aí. A vítima está dizendo que não. Ele desde o primeiro momento disse que não. Ele foi interrogado sobre diversos inquéritos enquanto estava preso. E sobre todos os inquéritos ele se manifestou. Ele falou, não, esse aqui eu vi, esse aqui eu fazia parte disso, eu atirei no carro, fazia... E quando ele foi questionado a respeito do inquérito do Ellison, ele disse, não, esse aqui eu conheço esse cara, eu soube, mas não... Ele negou, disse que não tinha nada a ver. Por que a gente acredita no que convém só para acusar? A gente tem que ter uma coerência. E dizer, olha, eu posso até não estar de acordo com ele, posso não ter ido muito com a cara dele, mas olha, para tu ser condenado a gente tem que ter um mínimo de lastro probatório. E aqui não está tendo, não está encaixando. Porque quando eu pergunto para a doutora, tá, a gente acredita ou não? Acredita só quando eu quero. Não, mas daí não funciona. Porque daí a gente fica à mercê das capacidades de interpretação do Ministério Público. Daí ninguém está livre. E quem é que quer isso? É como eu falei, se nós fizermos um exercício mental de tirar o réu da resposta, pensa em qualquer outra pessoa. Às vezes a gente tem um parente lá, um tio que bebe demais. Às vezes a gente tem um primo que briga com a mulher, já deu um tapa na mulher. Qual é o julgamento que a gente quer para essa pessoa? A gente tem que exercitar, porque é aqui que ele vai estar. É esse aparato que ele vai ter. A gente quer que existam provas, que o depoimento seja coerente, que exista uma linha de investigação, ou a gente aceita qualquer coisa? Porque pode ser sim um dos nossos. E olha o peso que isso gera. Porque a gente vai para casa hoje, a gente vai deitar a nossa cabeça no travesseiro e vai pensar, olha, será que eu agi conforme o que eu entendo por justiça? Porque a questão de não gostar é simples. A gente não vai com a cara das pessoas, mas a gente pensa assim, cara, o peso que eu julgo hoje, amanhã eu posso ser julgado. E a lei, não sei para aqueles que acreditam, eu acredito muito nisso, a lei divina serve para todos. E você pensa, tem prova? Tá certinho? Encaixa? Então tá. E diversas vezes a defesa também pediu a condenação do réu. O réu vem aqui, fala pra nós, nos conta a versão e a gente diz, cara, não tem como. E desde o primeiro júri, aquele que eu fiz com a senhora 2 anos atrás, a gente sempre tem trabalhado com coerência nos processos. Diversas vezes fala, olha, sabe o que tu faz? Tu vai ter que confessar, cara, porque ninguém é idiota, ninguém vai cair nessa história. Mas daí a vítima chega aqui e fala, não, cara, eu quero falar porque eu tenho que dizer a verdade. Tá, mas tu te importa do réu? Não. E ele ainda teve a opção. Eu perguntei, cara, de repente se a gente pedir pra doutora deixar o réu, tirar ele da sala, ele, não precisa. Agora vocês me digam, isso é coisa de quem quer falar a verdade ou quem tá com medo? Quem tem medo nem vem, nem aparece. Não aparece. E a gente sabe como. A gente vê. Nós não precisamos ser entendedores profundos da psicologia para ver quando uma pessoa está... E aí a gente já vai justificando diversas questões. Não existia motivo. Não existe receio da presença. Por mais que o réu tenha um cara mal encaradinho. Mas ele está tranquilo. A vítima está tranquila em relação a ele. Ele falou, o meu problema era o outro, agora o cara morreu, ele se libertou. E se fosse com nós? Se a única pessoa que nos incrimina falasse, não, eu quero dizer a verdade, quero falar o que realmente aconteceu. E a gente não acredita nela, a gente vai acreditar em quem? Está todo mundo fadado à condenação. Sempre. Daí a gente não precisa de juiz, não precisa de promotor, não precisa de advogado. A gente só precisa do cara que está preso, que não sabe nem o que está acontecendo na rua, vai lá. Não, eu ouvi falar que eles fizeram. Então tá, se ele falou lá da cadeia, aí é que a gente vê como é dado peso diferente para as coisas. Para a vítima, que não tem uma vida voltada para o crime. Teve uma época de vício na vida dele, teve umas relações meio desviadas. Mas tem todos os motivos para a gente dar crédito para ela. A gente não vai dar, a gente vai dar para o cara que é envolvido em quadrilha e que dá todo o sistema de funcionamento de uma facção lá de dentro da cela dele. Coisa que também é bem difícil de acreditar, pois a gente sabe que quem abre a boca no mundo do crime não é assim que funciona, entregar todo. Mas ele falou lá um monte de coisa.
nada relevante em relação a esse caso, mas a doutora fez uma exposição grande a respeito daquilo. E ele diz, uma hora a verdade tem que aparecer. E eu perguntei, o que é a verdade? A verdade é isso. Dizer o que aconteceu. Se tivesse sido ele, eu não ia estar sendo injusto. Mas como eu falei, quis vir aqui. E é muito importante a gente entender. Quando ele veio, ele chegou a mencionar o nome da mãe dele. Ela não veio para o processo, mas o que a gente consegue perceber com isso? Que já na casa dele, onde ele convive, onde ele mora, a mãe dele já tinha dito, olha, porque tu vai lá, ele vai ser liberado. Até o Alisson achou que não ia vir para julgamento em razão disso, porque quando eles têm na cabeça, olha, o fato aconteceu desse jeito. Muitas vezes tu deixa acontecer e tu não te manifesta. Vai acabar fluindo para lá. Mas muitas vezes, pelo contexto, a acusação acaba te trazendo mais e mais para o fato. Se essa vítima tivesse morta hoje, ou não tivesse vindo, pensem no prejuízo que isso ia causar para o acusado. E pensem no peso que é uma condenação sem a certeza, sem uma prova, porque não existem mais provas dele. Prova testemunhal, nega ela mesma, se não foi isso. Ele tomou os tiros, ninguém nega que ele foi alvejado, ninguém nega que nem o Alisson nega, não, eu encontrei o Jefferson, daí a gente passou pela rua, viu o Ellison, e até quando ele viu que o cara puxou a arma, ele ainda falou, cara, não faz isso. Só que quando ele se mandou, já tinha ouvido os tiros. É impossível de nós voltarmos aquele dia e vivenciarmos aquilo, mas é possível a gente fazer uma análise da verossimilhança, que é o que é mais verossímil, o que mais se parece com a realidade dos fatos. Alguém sem motivos, que não te causa receio, ir lá tentar te matar por um narguilé de R$20, ou alguém com quem tu já tem atrito durante um bom tempo da tua vida, em que tu mesmo tem a convicção, olha, eu acho que aquilo foi uma oportunidade para ele me alvejar. O que é mais verossímil? O que é mais verossímil? A vítima vir a plenário, querer falar, querer depor na frente do réu e contar o que ele chama de verdade, segundo a representação dele? Ou ele vir aqui com medo e tentar safar o réu? Ele não precisava nem ter vindo aqui. E ele disse que fez questão de vir. As palavras dele. E isso dói na acusação. Isso dói. Porque, são um trabalho ali de 2 anos de acusação. E a vítima vem aqui e quer dizer a verdade. Até eu abandonaria a causa. Mas daí, para não abandonar, a gente fez todo um trabalho de mostrar, não, esse cara é perigoso, esse cara tem... Esse fato aqui não está bem falado, mas olha o que ele já fez, vamos botar nele sim. Olha o quanto de merda que ele já fez. Desculpem, palavreado. Olha o quanto de bobagem que ele já fez, vamos colocar nele. Mas não é assim que funciona. Porque é que nem eu falei, essa é a nossa segurança jurídica. Vocês vão querer que seja assim? A gente pode optar. A gente aceita, não. Pode ser assim com ele, só que não esqueça. Foi assim com ele, a gente abre a porta para ser assim com muitos. E a gente não sabe quem vai ser os muitos amanhã. E daí vem aquela questão da promotoria querer impor uma verdade. É uma imposição de verdade. Estou dizendo não, estou dizendo que é isso aqui. Ele veio aqui e mentiu, mas lá nesse pedaço aqui ele falou a verdade. E a defesa não vem impor nada para os senhores. A defesa traz os elementos do processo e mostra para os senhores as possibilidades e o quanto incoerente é a versão acusatória. Mas nada é imposto. Como eu falei, a gente pode optar. Os senhores podem escolher, não, aqui em Canoas a gente aceita isso. A vítima vem aqui, nega, faz questão de ouvir o réu, nega, mas igual eu vou condenar, porque aqui em Canoas a gente quer que seja assim. Eu quero que amanhã o meu cunhado, que seja tratado dessa mesma forma. É uma opção. Já o Ministério Público não. O Ministério Público impõe a verdade como se fosse absoluta. Pegando elementos um pouquinho dali, um pouquinho daqui para nos dizer o que é e o que não é. Só que não é assim que funciona, gente.
E nós nunca tentamos trazer imagem de anjinho. Tanto que eu falei, tem uma ficha assim que se nós pararmos para ler, acredito que a doutora faça isso porque o processo, condenado pela prova do processo, não tem como ser. Ele pode ser, eu já antecipo para os senhores. Se a doutora vir aqui, começar a ler os antecedentes dele, os senhores vão ter certeza, olha, realmente esse processo não tem nada. Porque ela quer condenar ele pelo cara que ele é, não por esse fato. E nós, no julgamento, trabalhamos para julgar o fato. Aconteceu ou não aconteceu? É a mesma coisa a pessoa querer pegar e julgar o que o senhor fez pelas atitudes que o senhor toma na sua vida. E como eu disse, no próprio depoimento réu, lá no inquérito policial, ele fala de várias situações em que ele se envolveu em delitos, e a do Erisson ele nega. Ele fala de diversas outras, e essa ele sempre negou desde o começo. Então eu acredito assim, ó, que nós temos elementos mais do que suficientes que comprovam que não havia motivo, não havia nenhuma situação. Eu perguntei pro réu, cara, puxa algo na tua cabeça aí, porque a gente precisa mostrar que tu é bandido, que tu é homicida. Puxa algum motivo para mostrar que tu faria alguma coisa contra ele. Uma briga aí de futebol. Eu, cara, não tem. Não tem. E a vítima reconhece isso, porque ela também diz a mesma coisa, não tem. Doutora, quanto tempo? 40 minutos. É isso, você ainda tem. Vou ter que ceder uma... Então, senhores, hoje o julgamento vai se definir baseado... Os únicos pontos que nós temos que prestar atenção, porque é o que vale nesse julgamento. Claro, a doutora criou todo um contexto ali para mostrar que ele é perigoso, mas a gente quer saber desse fato, tá? Disso aqui o que aconteceu. Nós temos a versão do réu e a versão da vítima. Na última fala da vítima, as versões se encontram. Eles falam a mesma coisa. Na versão anterior do réu, ele falou a mesma coisa. A única versão que mudou foi a da vítima no começo do processo. Ou seja, se nós temos uma versão incoerente, é a versão da vítima. E hoje ela nos deu um motivo para essa incoerência. E o réu, ele trouxe a mesma desde sempre. E daí nós pegamos essas versões e dizemos, olha, qual vai ser como vai se definir esse julgamento. Acredito em alguém? E como e algo que ficou evidente, nós perguntamos diversas vezes para a vítima, tu tem temor para aquilo, tu não quer que ele saia? Isso ficou claro. A pessoa que está com medo, ela não consegue nem falar de medo. Se o Alisson fosse esse cara, não estou dizendo que ele não é, que ele é um santo, mas a vítima não ia ter essa tranquilidade aqui. E falou, ficou à vontade no plenário, ficou à vontade. A gente não vê isso todo dia. Quem já trabalhou aqui, já viu vítima com medo, não vê isso sempre. Não é assim que funciona. É mais embaixo o negócio. E depois dessa situação, eu acreditei com todas as minhas forças, doutora vai pedir absolução desse réu. Doutora, não tem como sustentar uma acusação assim. Não tem como. Eu acreditei, porque eu já vi a senhora pedir absolução. E eu pensei, daí, como eu falei, daí eu vi qual que vai ser a sustentação da acusação. Nós tivemos 45 minutos falando do depoimento lá do Eduardo, que não tinha nada a ver com o caso, que era conhecido deles e que ouviu falar que a vítima tinha tomado os tiros. Mas esse Eduardo, ele falando de outros inquéritos, ele falou do caso do fulano, que conheceu o ciclano, que não sei o que, ele contextualizou toda uma situação. Na verdade, era só morte e tiro. Tiro e morte. Eu fechei os olhos e eu só ouvia sangue saindo daquele depoimento. Mas nada em relação ao caso. Eu quase perguntei, tá, doutor, quando é que a gente vai começar a trabalhar esse processo aqui? Daí ela começou a trabalhar. Só que, infelizmente, começa a trabalhar daquele jeito. Então, um pouco daquele... a vítima não é mentirosa. O senhor que está chamando. Tá, então por que a gente não acredita no que ele está dizendo?
se ele não é mentiroso? Ah, o senhor que está dizendo que ele é mentiroso. Não. Ele que mudou a versão, não estou dizendo. Para mim, bastasse acreditar que na versão dele estava tudo... A questão é qual versão acredita. A senhora acredita que é acreditar nessa porque é mais conveniente. E a senhora quer acreditar na outra porque é mais conveniente. Só que aí eu digo... A versão dele não é a única, tem provas da versão dele. Ele era o único que estava presente. A gente vai acreditar no cara que não tem nada a ver com a história. É que eu digo assim, ó. Não, Eles tinham puxado... Eles acreditam que ele nunca não estava armado, que ele é um santinho, que aquele dia estava passeando por Nenhum casa da momento, titia, encontrou não um amiguinho, tem que aí nenhum... o amiguinho brigou com outro amiguinho lá, deu um tiro porque tinha... Doutora, em nenhum momento eu falei isso, doutor. Em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento eu falei que era o único. Qual que é a prova do processo? Eu pergunto, eu falei, tá, a senhora terminou um discurso de 1h30, tá, doutor? Em quem eu acredito, então? Acredita lá no começo da versão da vítima. Tá, mas e qual que é a nossa... Qual que é a nossa capacidade de dizer se ele mente numa ou mente na outra? Qual que é o nosso poder? É um poder, às vezes eu me sinto até constrangido, porque é um poder de telepatia do Ministério Público que ele entra num vídeo de 2 anos atrás e consegue saber que lá o cara fala a verdade. E lá ele... Não. Passa aqui, ó, não. Aqui ele falou a verdade. No plenário é mentira. Na frente de todo mundo ele fez a gente de idiota. Na frente do juiz, na frente... E a doutora até perguntou para ele, não, mas lá na audiência, a juíza falou que tu não ia se ouvir na frente do réu. Não, ela pode ter falado para mim não. Eles só me botaram lá depois. E ele não se intimidou, ele continuou mantendo a versão. E isso não é normal de acontecer, a gente se intimida. Até se eu for prestar um depoimento para a doutora Gisele, eu vou me sentir intimidado, com certeza. Mas ele não, manteve, não. Para minha irmã pode até ter sido, mas para mim não. E ele veio aqui e manteve tudo que ele falou do começo ao fim. Tava com medo? Não. Eu perguntei se eu era obrigado. Se eu não sou, mas ele teve a opção e ele veio, falou. Ele manteve a coerência. Agora não adianta eu dizer, não. Qual que é o poder, qual que é a sensitividade que existe aqui? Porque daí é algo sobrenatural, é algo além da nossa capacidade de raciocínio. Tu descobrir que a pessoa mentiu aqui. E a gente diz, uma pessoa que não tem a vida desregrada, que não tem a vida voltada para o crime, uma pessoa que, dentre as pessoas, os atores do processo, é uma pessoa que podia ter uma credibilidade maior, a gente vai lá e não acredita no depoimento dela. Mas é a única vez que o depoimento foi coerente com toda a dinâmica dos fatos. A única vez. Desde o começo, os únicos depoimentos que fecharam foram o réu e esse depoimento da vítima. Agora, os senhores podem acreditar ou serem guiados pela telepatia da doutora dentro do processo. Isso é arriscado também. É o que eu digo, e a nossa segurança. Hoje é ele, mas muitos dos crimes que vêm para o júri é briga de vizinho. Tu xingou o vizinho de corno, o cara vai lá e atira. É crime, é coisa que acontece assim. Pessoas que a gente julga, pessoas de bem, acontece. E é essa segurança que a gente quer. Eu queria saber por que não existe esse empenho em fazer acusações dentro de crime organizado, de corrupção. Por que não existe esse empenho em acusar empreendedor? Por que é tão fácil quem tem dinheiro se safar dessa situação? Quem não tem, senta no banco dos réus até o final. Quem não tem, fica com a Defensoria Pública. Nós temos excelentes defensores, mas eles não dão conta da demanda. Mas agora, se tu tem grana, tu tem dinheiro. Não tem acusação que vença isso. O foco é em quem? Quem não tem. Quem não tem. Um dos motivos que nós trabalhamos fazendo esse tipo de serviço para pessoas que não conseguem pagar justamente por isso. Porque é muito fácil condenar um cara assim. É muito fácil. Ele já tá, olha a vida dele. Olha o que ele fez até agora. A gente não gosta. A gente não quer ele andando. A gente não quer ele andando no nosso meio. É muito fácil. Muito fácil. Só que tem que vir alguém aqui e alertar. Olha, se a gente fizer isso com ele, a gente vai abrir um caminho onde podem diversos dos nossos serem colocados e serem prejudicados.
E eu, como cidadão de Canoas, e os senhores, eu acredito com todas as minhas forças no Conselho de Sentença de Canoas. Porque o que a gente quer? O que a gente entende por justiça? Doutora, se a senhora vira a réplica, eu quero saber em quem eu posso acreditar. Que vai decidir são os jurados. Senão eu não vou dormir hoje. Querem... Lamento, mas quem vai ter que decidir em quem acreditar são os jurados. Eles estão tendo acesso à palavra. Julgamento de acordo com as consciências. A senhora vem a Podem réplica, doutora? concordar comigo, contigo. Não sei. Vou continuar te ouvindo para decidir. Eu tenho uma história que é muito boa, eu leio pouco ela, mas é um trechinho que fala assim, ó, ele foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais e condenado a uma pena errada ao crime que era acusado. E executado. Executado brutalmente pelo Estado, pelos poderes políticos e religiosos, por mover multidões, por questionar dogmas, por ter persuasão e influenciar pessoas. Pensem que a pessoa que mais teve capacidade de mover multidões foi condenado da mesma maneira. Tem muitos que acreditam, muitos que não acreditam, mas era exatamente assim. Sem culpa, sem prova, sem um elemento que pudesse justificar a pena. Então, senhores, eu acredito que nós já trazemos bastante elementos para os senhores verificarem com mais clareza os fatos, e como eu digo, a defesa não impõe uma verdade absoluta, mas nós precisamos saber, porque esse aparato todo aqui, ele só existe por nossa causa. Quem banca isso aqui somos nós. O trabalho que executa na tua empresa, o imposto que a senhora paga é o que mantém isso aqui. E é nós que decidimos o que vai ser feito aqui. Como é que a gente quer que seja aplicada essa justiça. A gente não quer empurrar com a barriga. Olha, o Ministério Público tem efetivo, tem pessoal, tem equipamento, tem tudo que precisa para fomentar uma acusação. Então vai lá e faça. Se quer condenar, então busque elementos. Mas a gente não aceita acusação com esse tipo de fundamento. Então, senhores, eu agradeço a atenção despendida. Talvez a doutora venha, talvez não. Eu vou esperar porque eu ainda quero matar a minha dúvida. E caso a doutora não venha, a defesa sustenta pela absolvição, pela negativa de autoria. O réu não cometeu esse delito. Não existem provas, não existem elementos. Não existe nada, nem por parte dele, nem por parte da vítima, que eram os dois únicos seres humanos presentes naquele fato. Não adianta a gente se basear em terceiros ou em questões totalmente aleatórias só porque a gente não gosta do réu. Porque isso não é o suficiente, isso não dá segurança para nós. E esse tipo de julgamento vai acontecer com os nossos amanhã. Então eu agradeço pela atenção. E se os senhores forem votar, se a doutora não vier, que os senhores absolvam por ele não ter cometido esse delito. Por ele não ter praticado essa tentativa de homicídio. Muito obrigado. Devolvo a palavra, doutora.